Chegando para você agora os resultados das eleições do dia 30 de outubro aqui na nossa região. Os 10 municípios para você agora com os resultados na voz do nosso querido Pedro Paulo Soares, no Painel Eduque. Eleições 2022 em Cordeiro, Rio de Janeiro. Já foram definidos votos para presidente no segundo turno das eleições 2022, realizado neste domingo, dia 30. Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Cordeiro. Jair Bolsonaro foi o candidato mais votado para a presidência da República em Cordeiro. Ele recebeu 7.124 votos, o equivalente a 54,36% do total da cidade. Já Lula, do PT, foi a escolha de 45,64% dos eleitores e recebeu 5.982 votos. Ao todo, 4,34% dos eleitores do município votaram branco ou nulo para presidente. Resultado das eleições 2022 no município de Cantagalo. Em Cantagalo, já foram definidos votos para presidente no segundo turno das eleições de 2022, realizado neste domingo, dia 30. Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a presidência da República em Cantagalo. Ele recebeu 6.430 votos, o equivalente a 53,39% do total da cidade. Já Lula, do PT, foi a escolha de 46,61% dos eleitores e recebeu 5.613 votos. Ao todo, 4,49% dos eleitores do município votaram branco ou nulo para presidente. Resultado das eleições 2022 em Macuco. As urnas para o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, no páreo, disputando os votos dos eleitores, estavam o ex-presidente Lula, PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, PL. Considerando somente os votos na cidade, Lula, do PT, liderou com 51,13% dos votos válidos, com 100% das urnas apuradas na disputa pela presidência da República nas eleições de 2022. Lula, do PT, com 2.848 votos, 51,13%. Jair Bolsonaro, do PL, 2.722 votos, 48,87%. 191 eleitores votaram branco ou anularam o voto, enquanto 1.374 eleitores da cidade não compareceram às urnas. A soma de nulos, brancos e abstenções representa 21,93% do total de eleitores do município. No Brasil, quem venceu a eleição foi Lula, que teve 50,85% dos votos nacionalmente. Jair Bolsonaro ficou com 49,15% dos votos e terminou derrotado. Resultado: eleições 2022 em Duas Barras, Rio de Janeiro. Definidos votos para presidente no segundo turno das eleições de 2022, realizado neste domingo, dia 30. Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Duas Barras. Lula, do PT, foi o candidato mais votado para a presidência da República em Duas Barras.
Ele recebeu 3.925 votos, o equivalente a 50,94% do total da cidade. Já Jair Bolsonaro, do PL, foi a escolha de 49,6% dos eleitores e recebeu 3.780 votos. Lula teve mais número de votos que no primeiro turno, quando recebeu 3.650 votos, 47,70%. Jair Bolsonaro recebeu mais número de votos que no outro pleito, em que registrou 3.382 votos, o equivalente a 44,20%. Ao todo, 4,2% dos eleitores do município votaram branco ou nulo para presidente. Resultado das eleições de 2022 em Bom Jardim, Rio de Janeiro. Já foram definidos os votos para presidente no segundo turno das eleições 2022, realizado neste domingo, dia 30. Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Bom Jardim, Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a presidência da República em Bom Jardim. Ele recebeu 9.485 votos, o equivalente a 56,68% do total da cidade. Já Lula, do PT, foi a escolha de 43,32% dos eleitores e recebeu 7.249 votos. Resultado: eleições 2022 em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Já foram definidos os votos para presidente no segundo turno das eleições 2022, realizado neste domingo, dia 30. Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Nova Friburgo. Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a presidência da República em Nova Friburgo. Ele recebeu 68.371 votos, o equivalente a 59,44% do total da cidade. Já Lula, do PT, foi a escolha de 40,56% dos eleitores e recebeu 46.661 votos. Resultado das eleições 2022 em São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro. Foram as urnas para o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. No páreo, disputando os votos dos eleitores, estavam o ex-presidente Lula, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Considerando somente os votos na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, liderou com 54,84% dos votos válidos, com 100% das urnas apuradas na disputa pela presidência da República nas eleições de 2022. Jair Bolsonaro, do PL, 3.251 votos, 54,84%. Lula, do PT, 2.677 votos, 45,16%. 245 eleitores votaram branco ou anularam o voto, enquanto 1.570 eleitores da cidade não compareceram às urnas. A soma de nulos, brancos e abstenções representa 23,44% do total de eleitores do município. Resultado das eleições em Trajano de Moraes, Rio de Janeiro. Definidos os votos para presidente no segundo turno das eleições de 2022, realizado neste domingo, dia 30. Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Trajano de Moraes. Lula, do PT, foi o candidato mais votado para a presidência da República em Trajano de Moraes.
Ele recebeu 3.671 votos, o equivalente a 53,55% do total da cidade. Já Jair Bolsonaro, do PL, foi a escolha de 46,45% dos eleitores e recebeu 3.184 votos. Resultado das eleições em Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. Já definidos votos para presidente no segundo turno das eleições de 2022, realizado neste domingo, dia 30. Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Conceição de Macabu. Lula, do PT, foi o candidato mais votado para a presidência da República em Conceição de Macabu. Ele recebeu 6.876 votos, o equivalente a 52,4% do total da cidade. Já Jair Bolsonaro, do PL, foi a escolha de 47,96% dos eleitores e recebeu 6.336 votos. Lula teve mais número de votos que no primeiro turno, quando recebeu 6.540, 49,62%. Jair Bolsonaro recebeu mais número de votos que no outro pleito, em que registrou 5.655 votos, o equivalente a 42,91%. Ao todo, 4,23% dos eleitores do município votaram branco ou nulo para presidente. Resultado das eleições em 2022 em Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. Já definidos os votos para presidente no segundo turno das eleições de 2022, realizado neste domingo, dia 30. Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que esta é uma eleição de âmbito nacional. Os números abaixo se referem apenas aos votos em Santa Maria Madalena. Lula, do PT, foi o candidato mais votado para a presidência da República em Santa Maria Madalena. Ele recebeu 3.424 votos, o equivalente a 51,49% do total da cidade. Já Jair Bolsonaro, do PL, foi a escolha de 48,51% dos eleitores e recebeu 3.226 votos. Maravilha! Os resultados você acompanhando sempre aqui no Painel Eduque, com o dever e a obrigação de publicá-los e dar visibilidade para que você tenha conhecimento da veracidade dos números no Painel Eduque. Agradecemos a sua audiência, o seu carinho e parabenizando, ao município de Macuco, a Duas Barras, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu. 5 municípios que deram a vitória a Lula. E também Cordeiro, Cantagalo, Alto, Bom Jardim e Friburgo derramaram os votos para Bolsonaro. 5-5, hein? Para você entender como foi difícil a vitória de Lula neste pleito eleitoral em nosso país. O Painel Eduque agradece a sua participação, você nos enviando o zap pelo 999-06-1066. Um abraço especial aos nossos telespectadores do 8.3 Digital, Sistema Rio Cable. Um abraço, até o próximo programa. Sugestões de reportagens, envio de vídeos, comentários, participações, tudo isso e muito mais no nosso WhatsApp. 999-06-1066. TV Eduque.